Olá, Greta, seja muito bem-vinda ao Calma. Como é que você tá hoje? Ai, coisa boa, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Henrique. Tenho certeza que vai ser um papo calmo e muito proveitoso. Maravilha. É, alguém já te falou que você tem nome de cantora de rock and roll dos anos 70? Sim, sim. Né? Totalmente, cara. Eu acho que eu nunca ia imaginar. Se alguém falasse assim, Greta Paz, eu não ia imaginar você. Eu ia imaginar uma pessoa hippie, assim, sabe? Tipo assim, ela andando com calças Sim, de coisas estoque. assim. É, hoje Muito tem bom. várias comparações, ambientalista e tal, mas sim, tem um nome meio zen mesmo. Boa. E você sabe por que seus pais te deram esse nome, Greta? Tem algum motivo especial? Sabe que eu achava que era por causa da atriz, né, Greta Hum. Garbo. Mas Uhum. eles dizem que não, eles achavam um nome bonito e é meio isso, não tem uma história muito linda pra contar sobre o meu nome. Ah, tá ótimo também. Ah, a gente gosta e foi. E foi. Justo, né? Justíssimo. Ai, muito bom. Bom, é, como você já sabe, a gente hoje está aqui para falar um pouco sobre liderança, especialmente a liderança do ponto de vista mais humano. E então, assim, eu vou começar de uma pergunta que normalmente eu faço mais para o final desse bate-papo, mas que eu acho que pode dar o tom, né, da nossa conversa de hoje, que é, assim, para você, o que significa ser bem-sucedida, né? Assim, qual é a busca que você faz de sucesso? Acho que também pode levar para esse caminho. Para mim, Henrique, ser bem-sucedida é deixar um impacto positivo no mundo, de alguma maneira, sem perder o equilíbrio em todas as áreas da minha vida, assim, sem abrir mão da minha família, dos meus amigos, sem machucar ninguém no caminho. Então, acho que deixar um impacto positivo equilibrando tudo isso é sucesso. Boa. Achei perfeito, assim. Acho que a resposta, inclusive, já está direcionando essa conversa bem. É, Bom, eu pesquisei muito, né? Ouvi bastante assim das conversas que você já teve em outros podcasts e algumas coisas assim, das suas experiências passadas e de algumas falas que você trouxe me chamaram muita atenção, né? A gente a gente vive num mundo em que as pessoas se cobram muito, né? Tem aí o livro Sociedade do Cansaço, que eu acho sensacional, recomendo para todo mundo, Perfeito. inclusive, que fala sobre isso, né? Sobre nós somos agora os nossos próprios chefes, então a gente não só fica ali se cobrando, mas a gente se castiga, inclusive, quando a gente não alcança as coisas que a gente acha que a gente quer. A maioria das vezes a gente só acha que a gente quer porque a gente não tem certeza de muita coisa. É, e que está assim indo para um caminho, especialmente no universo que a gente, né, vive de empreendedorismo, que é muito pautado por trabalho enquanto os outros dormem, enfim, e tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e virar à noite, enfim, essas coisas que são romantizadas de uma maneira que, assim, para mim nunca fez sentido. Na verdade, minha busca, inclusive, por empreender sempre foi para eu ter mais controle sobre meu tempo, sobre minha vida e poder ajudar também as outras pessoas a conquistarem isso. E eu tô vendo assim que tá difícil encontrar referências que nos ajudem, né, a ir para um caminho mais equilibrado. E aí, voltando agora para a pesquisa, eu vi uma frase sua que você queria criar o lugar que você gostaria, né, que não existia, que você gostaria de trabalhar. E aí eu queria Sim. entender um pouco, que lugar é esse? Como que é, né, assim, ou o que você idealizou, assim, e o que você está conseguindo fazer hoje na Eixo. E aí daqui eu acho que a gente tem um ponto de partida para várias coisas que podem sair. Então, eu sempre, né, eu venho de uma família de empreendedores que o trabalho sempre foi o centro da vida, né. Então, Uhum. naturalmente, para mim também sempre foi uma parte importantíssima da minha vida. E ali quando a gente, né, lê sobre Sociedade do Cansaço, a gente vê sobre a questão do desempenho, de ter que eu fui bailarina, então eu sou super rígida com disciplina e tudo mais. Mas eu preciso entender o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né. Trabalhar Uhum. simplesmente para o lucro, para crescer, para ter não me realizava. Então, eu não tenho problema de trabalhar bastante, eu não tenho problema de me dedicar a algo, não é isso.
claro que tudo tem limite, mas eu não encontrava um porquê fazer o que eu estava fazendo. E Uhum. eu não encontrava um lugar que eu tivesse espaço, voz, liberdade. E aí eu decidi criar, né, uma empresa que olhasse muito para as pessoas, que eu entendo que se as pessoas estão realizadas com o que elas estão fazendo, o cliente vai estar feliz, a gente vai ter lucro e por aí vai. Então foi muito nessa ideia, empreender, a minha ideia de empreender veio mais de uma falta de lugar, que eu me encaixasse, do que de uma ideia incrível, do que de um e acho que faz sentido, hoje são 100 pessoas na Eixo, com um turnover muito mais baixo do que, né, o do mercado que a gente atua, porque a preocupação com as pessoas ela é muito genuína, ela está na origem do negócio, assim. Perfeito. Eh, eu queria me aprofundar um pouquinho mais em relação, assim, ao às experiências que você teve antes, né, e, como que elas te levaram, né, para essa busca. Uhum. Eu acho só antes disso, eu vou só reforçar um ponto, assim, muito importante que você falou agora, do turnover baixo, porque, assim, para quem não sabe, o mercado de comunicação é uma loucura. Assim, se você vai buscar, assim, procura LinkedIn de qualquer pessoa, redator, planejamento, enfim, cara, seja o que for, e vai olhando no LinkedIn a quantidade, né, assim, as experiências que as pessoas tiveram, normalmente duram 6 meses, 8 meses, 1 ano e pouquinho. Cara, assim, nunca passa de 3 anos, 4 anos. Quando eu vejo uma pessoa que É, ficou 4 anos no lugar, eu falo assim, meu Deus do céu, calma aí, eu preciso conversar com essa pessoa, preciso entender, assim, o que fez ela ficar nesse lugar. Assim, o que tinha de tão especial, porque é um moedor de gente, né, na verdade, o mercado de comunicação. é, é E louco. com. Enfim, acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais na frente sobre o mercado especificamente, porque eu acho que eu vou fazer algumas perguntas, porque eu também estou no mercado de comunicação, mas eu queria só pontuar isso, que é muito relevante. Quando ela fala isso, gente, assim, não é brincadeira. É uma conquista e tanto. Mas, voltando aqui, eu queria que você, então, me falasse assim, o que você teve de experiência, de repente, em outros lugares, é, e que te fizeram acabar indo por esse caminho de empreender para criar um lugar que você gostaria de trabalhar. Então, primeiro eu sempre trabalhei na indústria do audiovisual, Uhum. que é uma indústria que tem jornadas maiores de trabalho, então isso era uma coisa que me assustava. Ficar 12 horas trabalhando era muito normal, né, uma gravação dura, em geral, 12 horas. Depois eu achava que o ambiente era extremamente competitivo e muitas vezes tóxico mesmo. Então, não era fazer o melhor, era como se relacionar, como e o meu trabalho não era a única coisa que me faria crescer. Então isso me incomodava bastante. E é um mercado muito vaidoso, né. E aí eu Nossa, queria criar um ambiente que fosse mais coletivo, que fosse mais leve, que as pessoas pegassem mais junto, né, eu acreditava muito nisso e continuo acreditando, obviamente. Então nas minhas outras experiências, eu tive boas experiências de trabalho, mas eu sentia falta de um porquê. Eu sentia que o meu crescimento não era exatamente pelo meu trabalho, não era exatamente pela, né, a boa relação que eu tivesse com as pessoas, não era pelo quanto eu me desenvolvesse, mas por um monte de outras coisas que estavam em volta disso. Isso me incomodava muito. Então, acho que assim, de maneira geral, e claro, sendo mulher muito jovem, eu já era assistente de direção, então eu vivi coisas que eu falei: "Não quero replicar". entendi. E quando você estava nesses outros, né, assim, nessas experiências, em relação à liderança, o que você via, assim, que as pessoas, de repente, cometiam de principais erros, né? Especialmente. Não, vou deixar mais aberta mesmo. Vou deixar assim e depois eu vou funilando. Primeiro, às vezes era tão orgânico e tão desestruturado que eu mal sabia quem era a minha liderança, né. Então, Sim, para um processo de desenvolvimento é muito importante saber o que eu preciso fazer para melhorar. Então, eu não tinha um feedback estruturado, eu não tinha, nem líder às vezes, a as coisas eram muito de corredor, e eu queria muito saber, assim, eu sempre tive essa visão, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero aprender.
E eu sentia muita falta disso, assim, de uma liderança próxima, de uma liderança acolhedora, que entenda os momentos, né, que entenda que a nossa vida não é só o nosso trabalho, mas que também me desse os caminhos, né, que eu precisava para me desenvolver. Então, eu acho que eu não tive, na verdade eu tive bons líderes de forma meio orgânica e tive Uhum. péssimos líderes, assim, né, vi muita coisa arrogante, vi muita coisa que eu disse: "Nossa, isso não leva a lugar nenhum", assim, então coisas é bom a gente acaba convivendo com quem nos inspira e com quem também de alguma forma nos mostra o caminho que a gente não quer seguir, então tudo foi Sim. importante de alguma forma. Sim, totalmente. Eu acho que a gente aquela velha história, né, saber o que você não quer é Às tão vezes é ou mais mais importante. importante, É, exatamente. exatamente. Então faz total sentido. Você falou uma coisa que é engraçada, né, embora aqui o podcast seja muito amplo, né, em termos de público, eu sou da indústria, né, de comunicação e, mas eu não sou publicitário nem jornalista de formação. Então, na Uhum, verdade, eu comecei como empreendedor, me apaixonei pelo mercado digital, né, na época, uhum, e acabei me apaixonando pela publicidade como um todo. E, eh, quando você compara, né, uma startup, por exemplo, que já é um ambiente talvez um pouco caótico, com uma agência ou, né, sim, sei lá, hoje tem tantas nomenclaturas, né? Mas enfim, sim, seja o que for de comunicação, qualquer empresa de comunicação, em geral, são empresas que de fato têm menos estrutura, né? Assim, tem menos processos. Parece que as coisas sim, precisam acontecer de uma maneira que, na verdade, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. sim. É, e aí, eu queria entender, assim, quando você montou a Eixo, eu imagino que isso tenha sido um processo, né? Porque você teve a MP4 antes, então, assim, Uhum. tem aprendizados, erros, acertos, depois você monta a Eixo, e a Eixo já tem alguns anos também, então, assim, crescimento, então você vai aprendendo, e agora, no momento que você tem 100 pessoas, né? Assim, se não tem processo, se não tá organizado, cara, é caos generalizado, né? E, assim, gente, eu ouço de agências assim grandes, tá? E das pessoas falando, cara, não sabia quem falava com quem, todo mundo mandava, ninguém mandava em nada. Então, assim, não é uma coisa de agência pequena, é coisa de qualquer pessoa no mercado de comunicação. Aí eu queria entender um pouco, assim, quais foram, de repente, os principais aprendizados e como que você fez para mitigar essas coisas que você estava vendo, né? Que você sentia falta também, né? Quando você estava no mercado. Sabe que eu acho, Henrique, que no caminho, eu nunca fui uma profissional muito técnica, eu não sou Uhum. uma designer, eu não sou uma diretora de criação, eu sou uma apaixonada por gestão. Hum. Então acho que acabou sendo um grande diferencial. Eu tô menos nos projetos, né, Sim. eu não preciso estar dentro do projeto, mas eu tô na gestão da empresa. E o que é raro, porque normalmente a gente vê que quem cria negócios na área da comunicação tem alguma especialidade dentro da área, assim. E eu não, desde muito nova estudei gestão mesmo, então, brincam que a Eixa é meio corp, assim, ela tem processo para tudo, ela tem um jeito de se estruturar, ela tem um plano de carreira, ela tem um job description, ela tem processo estruturado de feedback. E eu sinto que isso acabou sendo um grande diferencial da empresa e que acaba auxiliando muito para o processo de crescimento. Então, eu sou uma pessoa realmente apaixonada por gestão e talvez eu poderia ter outros negócios, não necessariamente na comunicação. Claro que, como jornalista, é meu chão, é o que eu mais conheço e tudo mais, mas e pelas minhas experiências anteriores. Mas o que eu mais gosto mesmo é discutir processo, é entender. Hoje a gente é uma empresa B certificada, então várias coisas estão alinhadas com isso, assim. Boa. Tá, então agora eu vou entrar no meu momento nerd aqui. Vamos lá. E queria entender um pouco mais, assim, como é que funciona a Eixo em termos de estrutura, né? Assim, como é que vocês funcionam em termos de liderança, gerência? Quando você puder entrar em detalhes, eu vou adorar aqui. Então, Tá, vamos tentar. Porque isso acaba sendo muito visual, né, muito mais do que sim. mas, enfim, eu sempre tive um cuidado grande,
com não ser uma estrutura extremamente hierárquica, né, um Perfeito. organograma aquele vertical que as estruturas então tem até um livro que se chama Reinventando Organizações, que é muito legal, que fala um pouco sobre novos modelos e que, né, nos ajudou muito a criar o que a gente tem hoje da Eixo. Mas, eu não acredito também numa empresa com 100 pessoas, numa como a gente estava falando antes, numa coisa extremamente orgânica. As pessoas querem saber qual é o próximo passo, elas querem saber a quem elas respondem, elas querem saber quem está decidindo o futuro delas. Então a gente tem círculos, né, que são estruturas, então a gente tem estrutura de planejamento e criação, a gente tem estrutura que trabalha só com creators, a gente tem estrutura de núcleos dedicados a clientes, então 99, Banco 24 Horas, por aí vai. A gente tem estrutura de mídia, de performance mesmo, e a estrutura de visual content, que a gente chama de audiovisual. Então, aqui dizendo algumas estruturas. Dentro dessas estruturas, a gente sempre vai ter a pessoa que responde por negócio, né? Então, que está olhando para a receita, que está olhando para a despesa, que tem isso no seu job description. Normalmente, essas pessoas são diretoras, né? Normalmente não, elas são. Depois a gente tem gerência, sim, a gente tem lideranças técnicas e a gente tem os especialistas. Então, as pessoas conseguem se enxergar dentro dos seus círculos, dentro da sua estrutura. Mas sempre com esse cuidado, assim, de criar o menor número de camadas hierárquicas que a gente possa ter e entender um pouco também da liderança dos projetos, de entender que pessoas podem assumir papéis de líderes dependendo daquele projeto, dependendo daquele, né, do que elas se entendem como especialistas ou afinidade, enfim, aí a gente vai construindo isso. Não sei se deu Perfeito. para entender, mas Deu para entender, assim, acho que num quadro amplo, mas legal. Acho que a partir daqui eu vou fazer algumas perguntas específicas. claro. É, o... Tá, a primeira pergunta que eu quero fazer é assim, como que você identifica dentro dessas células, né, que já existem, por Uhum, exemplo, uhum. uma pessoa que tem um perfil para liderar ou eh, como que ela faz para se colocar nesse lugar? E aí vou só para Sim. contextualizar, tá? Aqui na agência, por exemplo, uma dor que a gente tem é que a gente tentou organizar, especialmente o atendimento aos clientes, né, em Uhum, squads. uhum. Então, só que squads dedicados, 100% dedicados para um cliente só. Sim, temos também. E, Uhum. e a gente tentou eliminar o papel, e desculpa pessoal de atendimento, nada contra vocês, mas a gente tentou eliminar o atendimento do nosso. É. É, porque o que acontece? A gente sentia que muitas vezes o atendimento, dependendo de como fosse, né, assim, ele era muito. Ficava muito tentando agradar o cliente, e se ele não fosse uma pessoa que entendesse bem do processo criativo, ele acabava prometendo coisas que ferravam com o time ali do time criativo. E é lógico, tinha que ter um alinhamento, mas isso nem sempre acontecia. Então, qual foi a nossa premissa? Tirar o atendimento e botar uma pessoa do time criativo, né, ou do Técnico. time que estiver Uhum. ali dedicado àquela conta, para se tornar um líder do projeto, que seria a pessoa que vai quase que desempenhar o papel de atendimento. Só que aí veio um outro problema, mas que foi assim, né? Você acaba o atendimento ele tem um papel que é de quase cuidar do cliente, que dá muito trabalho. E aí o criativo começava a perder a Uhum. vontade de ser criativo porque ele estava o tempo Uhum. inteiro no atendimento. Mas Gestão. enfim. É, e aí, mas aí voltando, né, para a pergunta, por que que eu tô querendo entender um pouco melhor isso? Porque aqui dentro, por exemplo, o que eu percebia era que, assim, é difícil você nomear uma pessoa, sabe? E às vezes é difícil você também identificar se essa pessoa, porque por mais que ela tenha um perfil, às vezes, mais, sei lá, mais extrovertido, ou de até botar as coisas para frente, não necessariamente quando você coloca ela no papel de liderança, ela tá preparada ou Uhum. ela se sente confortável, sabe? E Uhum. aí, isso com um projeto que já tá andando, acaba, né, assim, desandando, sabe? Ele Sim, sim. acaba dando problema. Então eu queria entender como é que você faz para identificar, ou como é que, quando uma pessoa, né, levanta a mão e fala, eu gostaria de assumir mais esse papel, como é que você faz para passar a fazer
Se tem algum, sei lá, algum treinamento, alguma coisa que você faça para preparar essa pessoa para liderar um projeto. Tá, uma pergunta complexa que Sim, conforme a gente foi abrindo, assim, foram várias caixinhas que nós vamos tentar organizar. boa. Primeiro, a gente acredita muito na eixo na carreira em Y. Então, nem todo mundo precisa ser líder para crescer. A gente precisa dos especialistas, a gente precisa dos técnicos, né. Então, Posso te fazer uma pergunta? O que que significa carreira em Y? que o crescimento pode ser tanto para gestão, Uhum. né, quanto para um processo técnico mesmo. Eu sou uma referência técnica, apesar de não liderar estruturas, de não me envolver com a camada de liderança. Eu sou uma inspiração, uma referência técnica. Eu Perfeito. executo, sei lá, eu sou um redator líder, né, mas eu não preciso estar envolvido com gestão ou qualquer coisa assim. Então a gente Ótimo. acredita muito nisso, acho que é um primeiro ponto. Valorizar não só os talentos que às vezes tem um pensamento, uma mindset que a gente quer valorizar quem está liderando gente. Não, mas não necessariamente. Eu posso ter um planner que é extremamente técnico, entrega os melhores projetos da empresa, mas que não está afim de ir para essa área. Então, Perfeito. eu sempre, né, cuido, e a gente sempre cuida na Eixo, para ter esses dois caminhos e entender a importância de cada um deles. Depois, a gente, para identificar quem são os potenciais, porque quando a gente chega, e eu estou vivendo isso agora, né, liderar um time de 30 pessoas, a gente tem uma camada de afeto muito grande, a gente conhece a história de cada um, a gente consegue identificar o potencial, a gente quando a gente ali 70 já começa a não conseguir, 100 a gente vai ter menos, a gente não vai conhecer o trabalho efetivamente de todos, então a gente precisa de processo. E Sim. aí a gente usa algumas coisas, como por exemplo, o Ninebox, que é uma matriz que o líder coloca os seus liderados numa matriz para a gente conseguir entender quem são os potenciais. É uma matriz que olha para duas coisas, desempenho e potencial, e faz um cruzamento. Então a gente precisa saber quem tem um altíssimo potencial, mas está tendo um baixo desempenho para a gente saber o que fazer. A gente precisa saber quem tem um altíssimo potencial, um altíssimo desempenho, a gente precisa reter esse talento. Então a gente, né, tem uma metodologia para entender isso. E aí sim, a gente dentro da Eixo, a gente tem, a gente também não chama de atendimento, porque eu acho que isso tem um vício de entender como é que essa pessoa se comporta, o que que ela faz. A gente tem algumas camadas, né, que é executivos de conta ou executivos de projeto. Depois a gente tem gerentes de conta, gerentes de projeto, e aí diretores de conta, diretores de projeto. Cada um tem o seu job description, né? Mas são as pessoas sim que estão com um olhar para negócio. Então, para a gente, o atendimento não é um leva e traz de pauta ou qualquer coisa assim. É uma camada de olhar para negócios, de olhar para produtividade, então é quem está olhando para a rentabilidade das contas e dos projetos, quem está entendendo onde se aloca cada pessoa. Então, para a gente é um olhar bem de gestão, dentro da Eixo. E por isso faz muito sentido. Normalmente são as pessoas que acabam liderando times dedicados, normalmente são as pessoas que acabam. Então, é a galera que vai mais, que não é especialista, mas que vai para uma área bem mais de gestão, mais generalista, que troca com negócio, troca com financeiro, troca com os criativos. Então seria quase um gestor de projetos, né? Mas com um olhar meio único nosso, assim. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Vira quase um gerente de projeto, só que Isso, mais que entenda mais da área de criação, talvez, né? perfeito, perfeito, Tá, exatamente. boa. Eh, e eu tinha uma pergunta em cima dessa, que eu esqueci, depois eu vou lembrar e vou voltar. Tranquilo, tranquilo. Mas, voltando para o tema, né, de liderança mais humanizada, né, assim, esse termo eu acho curioso, mas na falta de um termo melhor, a Uhum, gente vai com uhum. liderança humanizada. Assim, na prática, né, assim, se você fosse falar sobre ações ou habilidades que uma pessoa precisa ter para conseguir desempenhar uma liderança nesse estilo que é o que você estava buscando, inclusive quando você estava no mercado de trabalho, né? O que você acha que uma pessoa precisa ter?
Deixa eu voltar um pouquinho. Acho que a gente pode fazer o seguinte: vamos colocar uma lista de repente, de referências que você tenha, de coisas que você já viu, antes de falar das habilidades específicas ou ações específicas que você acha que você pode ter. Eu não sei se você tem pessoas que te inspiram, sei lá, de repente você foi buscar, por exemplo, estudar ou foi ler. Você tem alguma referência que você possa compartilhar com a gente? Eu sempre tenho muito cuidado com isso e eu falo em entrevistas e tal, que é muito difícil a gente olhar para as referências, que estão no Instagram ou qualquer coisa assim, e se basear, porque às vezes gera uma cobrança que a gente estava falando, né, da sociedade de desempenho, do cansaço, gera uma cobrança, eu quero ser. Então eu tento olhar, pegar pontos de pessoas próximas de mim, e aí não adianta eu ficar falando nomes não midiáticos, né? Sim. Mas eu acho que é super importante e pessoas que, enfim, já cruzaram com o meu caminho, ou com quem eu converso, que eu tenho proximidade. Mas assim, para mim a principal referência, até foi super notícia, é o fundador da Patagônia, né? E agora abriu mão de todo o lucro para, enfim, muito legal, assim. E tem um livro dele que para mim foi muito transformador, assim. Quando eu li aquele livro foi a primeira vez que eu falei: "Nossa, alguém enxerga o que eu enxergo do mercado, de trabalho", assim. E ele fala muito sobre ter até vergonha de dizer que ele é empreendedor. E eu Aham, sinto um pouco isso, porque eu não me conecto com o mundo empreendedor exatamente. Eu tenho muita dificuldade de olhar empreendedores e falar: "Nossa, que sim. incrível", né. E eu me sinto um pouco assim algumas vezes. E aí foi a primeira vez que eu não me senti tão sozinha, e aí depois isso abriu o sistema B para mim, e aí a partir do sistema B eu encontrei outras referências que não são tão midiáticas também, mas que muito legal. Então, eu tenho, claro, eu poderia vir aqui e falar a Luísa Trajano, a não sei quem, mas eu não sei, eu não sei exatamente como é que é, Pô, no dia a dia para eu dizer, né. vou reformular então, para ver se a gente consegue. Talvez a pergunta foi meio mais ou menos mesmo, então assim, Não, culpa foi minha, boa, gente. foi boa. Mas a gente, só para reforçar, né? Quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer a história. Eu esqueci o nome dele, é Ivon, alguma Aham, coisa. Eu esqueci o nome que do bom. sobrenome dele. É, É, é um sobrenome difícil, é difícil, exatamente. É, Obrigado. nem vou Me livrou tentar dessa. pronunciar. Mas tem para quem conhece, quem é tranquilo consumindo conteúdo em inglês, acho que vale a pena ouvir o How I Built This dele, da Hum, NPR, que fala um pouco dessa história, né, da trajetória que é meio torta dele no empreendedorismo, porque na verdade ele fez o empreendedorismo dele é o que deveria ser, né? Ele estava simplesmente resolvendo o problema dele. Problemas, como Sabe, tipo escalador, assim, ponto, exatamente. Eu queria resolver, ninguém estava fazendo, eu fiz, as pessoas começaram a pedir, eu comecei a fazer para elas e foi crescendo, né? E E tem tem umas histórias coisas. incríveis, ele como escalador, que quando ele viu as marcas que ele estava deixando nas montanhas, ele falou: "Nossa, tô fazendo tudo errado", e ele abriu mão de todo o Sim, lucro né, reinventou o seu negócio, então tem coisas muito sim. legais ali. É sensacional ele, eu acho que essa parte, né, do o nome do livro, né, que é Deixa a minha galera ir surfar. é, é, ele, até onde eu me lembro, né, da história, assim, a fábrica deles ficava na frente da praia, né, de uma praia, e toda vez que tinha onda, tipo, simplesmente fechava. Não era que assim, Uhum. quem quiser vai surfar. Não, todo mundo para de trabalhar e quem quiser vai para casa, quem não quiser vai para praia, vai fazer o que quiser. Então, assim, não tinha muita opção, assim, né? E eu acho isso sensacional, assim, né? Do ponto de vista de um empreendedor que consegue exatamente subverter tudo que é o status quo, né? Assim, o que é esperado Uhum. de alguém que está trabalhando com uma empresa que, no final das contas, se tem como a único objetivo gerar lucro e explorar o máximo qualquer recurso, né? Todo e qualquer recurso, seja humano, seja, né, Perfeito. da terra, enfim, para tirar o maior proveito financeiro. Então vale a pena bastante, assim, tipo, eu recomendo também bastante conhecer um pouco. Eu li parte do livro, não li, confesso que não li o livro inteiro, que é o livro grande. É um livro grande, mas é bom. É,
Mas, assim, quem quiser dar uma pesquisada e conhecer um pouco da história, vale a pena. Mas aí, voltando um pouco, eu queria entender, então, assim, quais foram as práticas que, de repente, que você viu e que te inspiraram, né, inclusive, sei lá, de repente, mudanças dentro da Eixo ou na sua forma de empreender. Se você enxergou, você falou que teve muitas pessoas que te influenciaram, mas que não são pessoas conhecidas, né? Mas são pessoas que passaram pela sua vida. Então, quais foram, de repente, as ações, sabe? Ou, tipo, coisas, detalhes que você viu, ou que você aprendeu, ou que tipo, te ensinaram mesmo, literalmente, e que você hoje, de repente, leva carrega com você nessa jornada? São várias, né, mas tenho Fique à agora vontade. alguns exemplos. A minha mãe foi líder de uma grande empresa de varejo, e eu ia trabalhar com ela quando eu era pequena para ficar observando, assim. Ficava desenhando, sei lá o que eu fazia, mas eu ficava olhando. E um dia ela me falou, não sei se ela me falou ou falou para alguém, que um líder nunca trabalha de porta fechada, Hum, né, um líder tá sempre de porta aberta. Então, isso me espera aí. E hoje eu venho presencialmente para o escritório muitos dias, porque é uma forma das pessoas que quiserem também trocar uma ideia, que quiserem estar próxima, simplesmente virem para a sede, né. Então se eu fico lá na minha casa, a empresa está acontecendo e talvez, né, pessoas que gostariam de trocar uma ideia, de ter um contato, não teriam. Então, essa é uma coisa que, por exemplo, eu peguei no ar e hoje para mim, líder não tem sala, líder tem que estar no, sabe, uhum, e se transformou, assim. Tem muito da forma de liderar através das pessoas, né, o sucesso das pessoas é o nosso uhum, sucesso. sim. Então eu vejo muitas lideranças centralizadoras que, assim, qualquer oportunidade sou eu falando para toda a empresa, qualquer coisa sou eu, e a empresa não vai crescer, porque é impossível, né, que a gente esteja em todos os lugares todo o tempo. Então, tem tenho referências de pessoas que sempre abriram espaço para que outros crescessem, para que outros se desenvolvessem, para que outros aparecessem, né. E eu acho que isso é importante, então eu tenho um cuidado para não puxar todas as reuniões, não ser a primeira a falar numa reunião, por exemplo, porque acaba, né, como principal referência, fica um pouco difícil das outras pessoas se posicionarem e tal, então eu tenho cuidado de ouvir, né, e pegar as percepções. Tem referências de processos também, né, de processos de gestão mesmo, aí eu tive um grupo de empreendedores que eu participei, que se encontrava quinzenalmente, que acabou me trazendo muitas referências, assim, muitas coisas legais, porque como empreendedora, a gente tem que dar um pouco conta de muitas caixinhas, muitas áreas. Então, uma hora a gente está muito conectado com o financeiro, tem uma hora que a gente está no tributário, tem uma hora que a gente está mais com as pessoas, tem uma hora que a inovação está assim latente. Então, a gente vai precisar ter referências em todas essas áreas, né? E de liderança mesmo em todas essas áreas, né? Então, Sim. eu acabo. Não sei se eu respondi muito bem tua pergunta, porque é difícil, Não, mas mas eu acho que é isso. com certeza. Aproveitando, lembrei a pergunta que eu tinha para fazer Boa. lá atrás, que você falou de processos e você falou de feedback, de não Uhum. ter feedbacks estruturados. E, cara, isso para mim é uma coisa que eu sou fissurado. A gente tem aqui uma diretriz de feedback, a gente tem um documento para as pessoas lerem Legal. antes de participar de reunião, para entender assim, o que, que você Uhum. está, por que você está ali, na verdade, né? Porque as pessoas confundem, eu acho que tem duas confusões principais que acontecem em termos de feedback. Primeiro, que fazem só quando elas estão incomodadas. Isso já é errado. Então, assim, você manter uma frequência, né, ter uma rotina de Sim, feedbacks é mais importante porque você vai parar para entender exatamente o que você tem que falar e não vai estar falando só porque você teve um trigger ali, né, alguma coisa te levou aquele feedback. total. Então, esse é um ponto importante, até porque quando você vai fazer e você não teve nada né, assim, que tenha te incomodado, né, para você dar um feedback que na Uhum. verdade é quase uma crítica, você vai olhar para os pontos positivos, né?
daquela pessoa Uhum. também. Você vai ter muito mais facilidade, inclusive, para olhar para as coisas boas que essa pessoa está trazendo. E feedback também é feedback positivo, gente. Lembrem disso. Perfeito. E então, eu acho que tem duas coisas que as pessoas confundem muito. Que uma é essa, né, de achar que feedback, na verdade, é uma crítica e de que é um momento para você falar o que você quiser, né? E, cara, nada disso, tá tudo errado. Então, assim, a gente fez uma diretriz aqui que é tipo, cara, o feedback tem que ser, primeiro, ele tem que ser construtivo, tem que ser uma coisa que não só construtivo, ele tem que ser acionável, né? Você tem que falar o porquê que você está dando aquele feedback e já dar alguma ideia de algum caminho que aquela pessoa possa fazer para melhorar, e não simplesmente jogar uma crítica no ar e falar, te vira, né? Uhum. E tem que ter um acompanhamento, enfim, tem uma série de questões aqui que a gente foi estabelecendo, a gente vai aprendendo, e por isso que eu gosto de perguntar, porque assim, toda vez que tem algum convidado que fala de feedback, eu falo assim, putz, aí deve ter alguma coisinha a mais ali para falar. E aí, como é que vocês estruturam isso? Assim, como é que funciona? Se vocês têm ritos e como é que funciona, inclusive, agora que vocês são 100 pessoas, eu imagino que tenha Uhum. também toda uma questão de. Vou falar uma palavra que é meio escrota, que parece uma coisa muito organizacional, assim, que é de governança, mas mal ou bem você precisa ter, né? Tipo assim, pessoas É com quem importante? você vai reportar e essas pessoas vão reportar para outras. Como é que funciona Claro. isso em termos de estrutura de vocês? A gente tem um processo bem estruturado de feedback. Também considero importantíssimo, assim, até para retenção de talentos, né. Eu acho que a gente estava falando ali do turnover, das saídas e tal. O feedback acaba ajudando muito a um alinhamento, né, uma perspectiva. Então a gente tem, primeiro, de forma não estruturada, a gente tem as reuniões de status entre líder e liderado, que precisa acontecer com uma frequência mínima de uma vez por mês. Uhum. E normalmente se faz uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Tá. Depois a gente tem a cada 6 meses o feedback estruturado. Esse feedback, ele é entre líder e liderado, primeiro, e aí a gente tem um feedback técnico e um feedback cultural, né, de comportamento. Interessante. Então ele é dividido em 2. A gente tem uma plataforma que a gente desenvolveu, ele está dividido em 2 áreas. O feedback técnico está completamente conectado à descrição do cargo da pessoa. Então, um redator júnior vai ter os mesmos, né, critérios e tal. E o cultural está completamente conectado aos nossos valores. Então, a gente tem isso muito bem documentado, né, e acaba sendo o norteador. E aí, depois disso, a gente tem o feedback do líder para o seu liderado, que também é Uhum. extremamente importante, né? Então, acaba tendo um alinhamento. A partir disso, né, feedback cultural, feedback técnico, feedback do liderado, a gente tem um documento que se chama PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, em que o líder e liderado alinham o que são os objetivos dessa pessoa para o semestre. Então, Uhum. ações que ela pode fazer para se desenvolver e que vão ser acompanhadas ao longo do tempo. Se ela está muito próxima a uma promoção, ou se ela. E não necessariamente, às vezes são coisas não conectadas ao trabalho, porque a pessoa pode precisar, por exemplo, né, liderei uma mãe que tinha acabado de ter filho. Eu falei, cara, não vai fazer curso. Não é momento, entendeu? Então, Uhum. o teu desafio agora é porque que tu tá extremamente ansiosa com tal coisa, cara, entender que tu tem limite, entender que. E é isso que a gente vai acompanhar, porque eu tenho certeza que vai ser importante para ti no trabalho, para ti fora no trabalho. Então, a gente tem todo esse feedback estruturado e ainda tem um feedback que é eu posso convidar 2 colegas para me trazerem feedback, então, dos pares, né. Oh, que legal. Então tem um período que eu mando: "Ah, Henrique, eu queria muito escutar um feedback teu", a gente alinha como faz isso, tem um jeito de fazer e a pessoa escreve e manda esse feedback, para o seu colega, né. Uhum. Tudo isso acaba sendo super importante, então semestralmente é um momento, que tá todo mundo querendo falar sobre isso, ouvindo isso, depois tem gestão de consequência nisso, tudo mais. Mas o que que eu acho que é muito legal e que eu sempre, né, quando lá no início a gente falou: "Eu queria criar um lugar que eu quisesse trabalhar", né. Eu às vezes achava: "Poxa, eu mandei super bem nisso, eu não escutei nada", sabe. Ou: "Nossa, talvez eu não esteja muito bem nisso".
Então, eu sempre quis ressignificar esse momento do feedback. As pessoas que chegam na Eixo geralmente chegam traumatizadas, elas não querem ir para feedback, elas acham que é um momento horrível. Então a gente prepara muito bem os líderes para esse momento. E a gente tem workshops, como dar feedback. Agora, recentemente, a gente fez um sobre mediação de conflito, porque muitas vezes é uma questão de conflito e tá tudo certo. Sim. Então, preparar muito bem quem vai falar e como trazer mais evidências do que percepções, como dizer, né, não é fulano tu sempre chega atrasado, é impossível a pessoa sempre chegar atrasada. Uhum. Mas, olha, eu percebi que na última semana, né, tu chegou 3 vezes atrasado. Pra mim isso então assim, eu acho que tudo é a forma como a gente faz, e hoje eu sinto que as pessoas que estão na Eixo querem muito esse momento, gostam desse momento, e aí pra mim faz muito sentido. Nossa, adorei trazer mais evidências do que percepções, estou anotando. Sim, às vezes é difícil, mas, com Sim, certeza é um não, mas feedback mais rico. totalmente, totalmente. E assim, engraçado, né? Porque, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, onde o trabalho híbrido, né, está se tornando o novo padrão, né? Assim, Sim. é, fica se torna mais importante a gente ter esses momentos, porque como você falou, né, você trouxe esse exemplo, pô, mandei super bem e, sei lá, sabe, virou, só ouvi os grilos cantarem, né? É, e muitas vezes no trabalho remoto isso acontece e acontece não é de propósito, né? Assim, é porque tá todo mundo, cara, ali com um monte de coisa para fazer e uma pessoa faz uma coisa que é incrível. A pessoa pode até ter falado, nossa, ficou muito foda, mas ela não manda, né? Não. Às vezes E esquece, simplesmente passa batido, sabe? Tipo, é. e então, E sabe que tem uma coisa que eu acho legal de dizer também sobre isso, que geralmente, e é um cuidado que a gente tem que ter para retenção de talentos, quando uma pessoa manda bem muitas vezes, a gente naturaliza isso e passa a não elogiar. vou sim, verdade. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não precisa de validação, e não quer dizer que essa pessoa não quer ouvir isso. Sim, Eu até escutei uma vez e eu achei muito legal. Por exemplo, se o Neymar jogar bem, ele não faz mais do que obrigação. E ninguém vai dizer: "Parabéns, Neymar, jogou muita bola hoje". Não, né. Só que talvez ele queira escutar isso, talvez sim. ele precise escutar isso, porque quando ele joga mal, todo mundo atropela ele. Nossa. Então, é muito importante também entender quem são os nossos talentos, como são e como reforçar as coisas positivas que estão acontecendo em feedback, que aí linka com, né, o que tu estava dizendo lá no início. Então, Sim, assim, Neymar também precisa de elogio, tenho sim. certeza. E eu acho que às vezes a gente naturaliza isso e esquece, e entende o feedback como um momento de construção, 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 mas às vezes é um reforço de coisas positivas. Sim, totalmente. Uma coisa que eu percebo, né? Às vezes, quando a gente faz essas sessões, agora a gente está conseguindo estruturar um pouco melhor, porque a gente está com uma pessoa que cuida exatamente de cultura e pessoas, e aí ela consegue Uhum. fazer com a frequência que a gente precisa. Ela vem, puxa os líderes e fala, fala sobre Sim, fulano de tal, importante. tal, e aí vai organizando tal. E quando a gente vê o que aconteceu, o que saiu daí, muitas vezes as pessoas falam, inclusive assim, pô, tão bom, eu não sabia como vocês estavam percebendo o meu trabalho, por exemplo, sabe? Tipo, Uhum. chega nesse nível, né, assim, da pessoa não saber nem se ela está sendo valorizada ou não, se a gente está gostando ou não do trabalho dela, assim. Perfeito. E então é muito importante e eu acho que também assim, até um alerta pra gente de exatamente ficar o tempo inteiro falando as coisas mesmo, sabe? Tipo assim, a gente passa, assim, por exemplo, se tem algum ajuste para ser feito, a gente passa na hora, né? Uhum, uhum. Sempre. Mas assim, Sempre. se tem alguma coisa para ser elogiada, a gente acaba deixando para depois, acumulando, sei lá, ou qualquer coisa que não faz o menor sentido. Então, assim, também falar o tempo inteiro é muito importante e faz com que essa pessoa se sinta, inclusive, motivada para fazer mais trabalhos incríveis, né? Assim, porque é isso, se ela começa a achar que não estão mais reconhecendo ou que não está sendo mais incrível, ou ela vai entrar numa crise, ou então ela vai querer ir para outro lugar que reconheçam, Vai né? para outro lugar. É. É, então, de fato, muito importante. E aí, entrando nesse gancho né, da pessoa que, por exemplo, que manda sempre bem, tá? Uma pergunta que eu queria te fazer, que acho que vai também levar para algumas outras coisas que são importantes da gente falar. É, uma dor que eu tenho, tá? Assim, que é Uhum. bem latente, eu diria, assim, especialmente hoje em dia, é como
como você faz, ou, né, como fazer para não sobrecarregar pessoas incríveis. Porque, em geral, pessoas incríveis são as que vão estar mais sobrecarregadas, porque são as pessoas em quem você mais confia, né? E que pegam e matam no peito e resolvem o problema e fazem bem feito, sabe? Tipo, e eu vejo que, assim, é quase insano, assim, porque assim, é um conflito mesmo que acontece, do tipo assim, cara, eu não, assim, eu preciso que essa pessoa tenha a melhor qualidade de vida possível, mas tudo Sim, recai sobre ela, sabe? sim. E é um problema que, assim, hoje em dia não sei tão bem como resolver, assim, tô tentando alguns caminhos, sabe? Eu li esses dias uma menina, a Carol Rosa, inclusive, recomendo, diretora de criação acho que da Adventure, se eu não me engano, enfim, e que ela posta umas coisas, conteúdos bem bacanas, assim, ela falou isso, a maldição da competência, né? Uhum, Que é, tipo, uhum. você faz uma coisa bem, aí a pessoa vai e te passa duas coisas, e aí você faz duas coisas bem, aí de repente a pessoa te passa três coisas, e aí de repente ela tá te passando coisas que eram responsáveis de outras pessoas que não fizeram aquilo ali muito bem, e aí quando você vai ver, no final das contas, você já não tá fazendo mais o seu trabalho muito bem, porque você tem muita responsabilidade sobre você e você não consegue entregar na qualidade que você gostaria ou que você se propôs, sabe? Então, enfim, não sei se você tem esse problema aí, mas se você tiver, assim, que se você tem alguma coisa que você já testou e que funcionou e que você possa compartilhar, porque assim, vai me ajudar muito. Sim, mas é um super desafio. Eu não acho que tenho isso solucionado, dentro da Eixo, que claro, quando a gente tem pessoas brilhantes, a gente quer que elas toquem o maior número de coisas, e normalmente são as pessoas que dão conta de mais coisa mesmo, né, então Exatamente. assim, meio que quer que alguém resolva um problema, passe para o mais ocupado, né, é meio isso, assim. Sim. Mas é um cuidado. E aí o que que eu acho que a gente tem? Primeiro, a gente precisa estar muito próximo desses talentos para entender, porque às vezes essa pessoa tá num momento de carreira que ela sim quer desafio, quer pegar tudo e tem perfis que são assim. Tem outros que falam assim: "Pelo amor de Deus, traz alguém tão competente quanto eu logo, porque senão eu vou vazar". Isso já aconteceu dentro da Eixo. Hã, e aí, assim, traz alguém que me desafie tecnicamente, traz alguém que seja uma referência para mim. Mas assim, então tá próximo é fundamental para entender o tamanho dessa sobrecarga e tudo mais. Segundo, a gente é muito rígido com o controle de horas, o que é muito Hum. pouco comum, né, dentro do mercado. Então, Eu assim diria, eu diria que tá mais quase que o oposto, assim, né? A gente finge que a é, gente não controla, inclusive, para as pessoas trabalharem infinitamente. não, dentro da Eixo não tem. Tem banco de horas, a pessoa vai ou seja, ela não vai trabalhar mais que. Ela Uhum. pode consumir mais horas mais rápido, ela pode mas a gente não vai ter como, né, no saldo Uhum. impossível. Sim. E aí depois, ok, então ela vai fazer tudo mais rápido e melhor. A gente tem, ferramentas para gestão de pauta e a gente consegue saber se a pessoa está entregando muito mais, né, ela entrega o dobro do que outra pessoa, opa, tem alguma coisa errada. Então Uhum. acho que entra, Henrique, naquilo que eu te falei, hoje eu não consigo ter, o detalhe de cada pessoa mais dentro da Eixo, mas o dash, um overview eu tenho. Então, Uhum. eu consigo perceber isso para atuar. Se a gente resolveu esse problema, não, mas mas eu acho que a gente tem melhorado. Boa. Você falou que para os feedbacks vocês têm um sistema que vocês criaram para fazer esses acompanhamentos, enfim, quais são as ferramentas que vocês gostam de usar, por exemplo, além das que vocês criaram, né, já que essas provavelmente não estão disponíveis no mercado. Mas tem alguma coisa que vocês usam que você gosta, assim, que você recomende, por exemplo, de plataforma? Para a área de people ou não? De Para maneira gestão em geral, assim, acho que de gestão de tarefa, por exemplo, como é que vocês fazem hoje? olha, a gente está mudando de plataforma, Hum, a gente está indo, para o Core, não que é uma conheço. plataforma bem específica de Hum, marketing, muitas agências usam. Então, assim, hoje eu não tenho boas recomendações, que não sejam as coisas que a gente acabou criando, porque, por exemplo, de feedback foi nossa mesmo, desenvolvida por nós.
Mas das outras eu não tenho nada incrível. Boa, não, tranquilo. Meu lado Se tiver, nerd, me sim, então. recomenda. Não, a gente também está pensando em mudar a nossa. Assim, a gente usa o Asana hoje para gestão de tarefas, né, assim, de projetos como um todo, que é versátil, mas está deixando a desejar em algumas coisas, especialmente agora que a gente está precisando de organizar melhor os processos, sabe? E ter Sim, isso desenhado dentro da plataforma já. Aí, perfeito. É, ele está. a gente utilizava e utiliza até agora, porque a gente está fazendo essa migração, o Runit, que é uma plataforma e até, falando como a gente é uma empresa B certificada, a gente opta por fornecedores nacionais, quando a gente pode. E eles Boa. são daqui. Então a gente operou, foi super bacana por um tempo, mas hoje também a gente precisa de uma sofisticação maior em algumas coisas, e aí já não está dando conta do que a gente precisa. Boa, vou buscar Core, tá? Anotado aqui. E falando um pouco do nosso mercado, né? Assim, a gente sabe que dentro de publicidade, comunicação como um todo, a gente tem alguns problemas inerentes, né? É, e um deles, assim, que esse a gente conseguiu resolver, mal ou bem, aqui dentro de casa, mas de uma maneira bem radical, que assim, a gente sabe que é, muitas vezes o tipo de relacionamento que se cria entre cliente e agência pode tender a ser um relacionamento mais abusivo, né? E às Uhum, vezes isso pode ser sutil, né? Do tipo, sei lá, eles passam muitos desafios com prazo pequeno. sim. Tá, vai. Assim, é comum, a gente sabe que é super comum, assim, não necessariamente a pessoa pode ser super gentil e educada ao fazer isso, mas ainda assim ela tá, né, tipo assim, cara, tá fazendo com que você vá tá passando uma sobrecarga automática pro seu time, né? Vamos colocar assim. Uhum, Especialmente se você já tem outros projetos e se você não consegue repriorizar projetos da própria marca. uhum. Às vezes é mais, né, na lata mesmo, que é assédio moral, enfim, né, uma relação. Acha que tem uma relação de poder ali que na verdade não deveria existir, porque deveria ser uma parceria. Como que assim, não sei se vocês já passaram por isso, imagino que já, mas como é que vocês lidam com isso hoje em dia para tentar evitar que isso aconteça? Ou quando acontece, como é que vocês fazem? Então eu gosto da frase que é: "Tratar o cliente bem é fácil, quero saber como trata o fornecedor", né. Aham. Então, tratar o Perfeito. cliente bem todo mundo trata, eu quero saber Exato. como trata o fornecedor. Aí sim a gente tá falando de impacto. Primeiro eu acho que sim, a gente tem um posicionamento muito claro, que é alinhado desde o início com um novo cliente. Então, assim, a gente é uma empresa B, a gente olha, eu vou fazer uma apresentação de credenciais da Eixo, isso vai aparecer. Uhum. Diversidade é uma premissa básica. Tararara. Ou seja, quando o cliente está nos contratando, de alguma forma ele está apoiando esses valores, reforçando esses valores e tudo mais. Então, em casos que isso não é respeitado, é um alinhamento um pouco mais fácil de se fazer, do que Uhum. talvez com alguém que nunca alinhou isso, né. Sim. Então, já aconteceu algumas vezes de eu ligar para cliente: "Lembra que tu achou muito legal que a gente era uma empresa B?" Pois é, uma das coisas para ser uma empresa B é isso, que a gente precisa respeitar, e a gente não está conseguindo respeitar. O que que a gente Sim. pode fazer, né. Hã, então isso acaba nos auxiliando, né, a atuar. Mas é sempre um desafio e, primeiro, como negócio, não ter uma centralização de receita tão forte é fundamental para ter esse conforto, essa independência. Se eu dependo de um cliente, o cliente vai fazer o que ele quiser comigo e eu tô preso e eu não consigo. Então, a gente sempre tem um cuidado, né, e a gente ficar medindo como é que tá essa diversificação de receita. Para dizer assim: "Cara, se tudo der errado, Sim. não ferrou o negócio", né. Então, assim, eu consigo não aceitar algumas coisas. Uhum. E acho que isso é fundamental para eu porque, assim, eu acho que passa do cliente, mas passa das lideranças da agência, para dizer assim: "Meu, não aceita, eu tô aqui, qualquer coisa vão me ligar e eu vou dizer", muitas vezes eu faço isso.
Ah, olha só, Perfeito. estão pedindo isso, isso, isso. Eu falo: "Não, não, não, diz que não, e qualquer coisa vão me ligar". Então acho que isso é importante, e o time gosta muito de ver isso, assim. "Não, espera aí, Uhum. eu não preciso aceitar algumas coisas". E eu sempre reforço como líder, que é depois que as pessoas trabalham na Eixo, elas passam a não tolerar algumas coisas. E que bom, que elas saem da Eixo e vão para outros lugares também não tolerando, porque daí o mercado todo fica mais forte. Porque não adianta eu não aceitar e o meu concorrente tá aceitando o tempo inteiro tudo. Então, Sim. hã, é um cuidado importante. Mas eu acho que sempre, em relação ao cliente, é uma transparência, que às vezes eu não vejo. Eu chamo o cliente e mostro: "Cara, olha só, deixa eu te mostrar o dashboard. A gente contratou, o teu contrato é de X horas, tá estourando tanto. Olha o que que tá Uhum. acontecendo. Quando tu tá falando que tá estourando tanto, eu tô sobrecarregando minha galera. E isso então, assim, eu acho que essa relação franca, transparente, de dizer por A mais B por que que não para de pé, é importantíssima, assim. E eu tenho um sócio, porque, por exemplo, eu, tenho uma tendência, a gente tem que saber o que a gente é bom e o que a gente não é, né. Eu sou péssima em informar preço. Eu faço tudo mais baixo, tudo. É um horror. E aí o meu sócio fala assim, sei lá, vamos dizer, a Tesla. Eu estava fazendo um orçamento pra Tesla, ele fala: "É, né, Greta, a Tesla tá precisando de dinheiro, né, a gente tem que dar uma Uhum. ajudada". Então, aí tipo, aí eu me dou conta: "Não, não". Então às vezes quando o cliente tá: "Ai, mas eu não tenho verba. Ah, mas eu vou estourar as horas. Ah, mas dá uma ajuda aqui pra mim". É esse pensamento que me vem, assim: "Tá, não, espera aí, ele não precisa mais que eu, né, eu não precisa, então Uhum. espera aí, vamos deixar essa relação equilibrada". E eu Sim. falo isso: "Cliente, cara, não tá equilibrado, não tá legal Uhum. pra gente desse jeito". Então, assim, ainda bem que a gente tem uma afinidade em geral com marcas que já querem um pouco isso, que já estão, por exemplo, a gente trabalha muito tempo com a 99, uma marca incrível de trabalhar, relação super transparente, né, eles querem um ambiente saudável também lá dentro, então o negócio flui. E outros a gente tem que educar um pouco mais, mas tá tudo certo, assim. Hoje, até hoje, a gente pode dizer, a gente não perdeu o cliente por se posicionar de que o negócio estava desequilibrado, sabe. Sim. Só precisa ter bons argumentos. Não, perfeito. É, eu acho que, eh, esse ponto que você levantou, inicialmente, né, é uma coisa de fato muito importante, que é como você está se colocando ali no início da relação já. Então, é isso, a Perfeito. pessoa já sabe onde ela está pisando, né, então não faz muito sentido ela depois querer uma coisa diferente. O que pode Exato. acontecer, já vi acontecer também, mas ainda assim, pelo Sim. menos você tem um argumento. Não, tipo: "Olha, você concordou com isso aqui, né". Lembra? Exatamente. "Lembra que a gente conversou? Lembra que era muito legal?". Exatamente. Era bonito, né? É, no PPT fica ótimo. Mas, É. eh, eu acho que tem um ponto que é muito importante também, que talvez tenha ficado mais sutil, que é também essa organização toda que vocês têm em relação a horas, inclusive, né, a ter banco Sim, de horas. Se vocês não tivessem isso, não ia dar nem para mostrar para o cliente que ele estava ultrapassando. Eu acho não. que essa falta, como você falou, essa falta de clareza, talvez gere muito desses problemas que a nossa indústria tem, porque é exatamente isso. Se você não está fazendo, se você não sabe Sim, quantas horas estão sendo gastas em cada projeto, se você não tem um controle de para onde está indo, né, a energia das pessoas que estão trabalhando com você, sim. é impossível você depois cobrar, até porque o cliente vai sempre olhar e falar assim: não, mas eu tenho certeza que eu não ultrapassei, e eu não pedi nada, gente, eu não pedi nenhuma coisa extra, eu não pedi ajuste nenhum. E quando você vai ver, você já está na 12ª refação de uma Uhum, coisa que uhum. nem fazia sentido mais, e aí voltou para a versão 1. É. Mas sabe que eu já chamei cliente aqui, aqui na Eixo, e mostrei números, assim, e falei: "Olha só, o mau briefing te gera tantas horas de consumo do teu contrato. Hum, Será que não vale tu melhorar o briefing pra gente e a gente aproveitar melhor esse time dedicado que tu tem?". sim, "Ai, eu nunca vi isso, nunca ninguém me falou", mas a gente tem controle. sim, Então, isso acaba sendo importante. A gente também sim. quer que o cliente aproveite da melhor maneira o que ele contratou, né. Sim, e é isso, né, esse ponto do alinhamento inicial, e aí agora falando do briefing, por exemplo, que é uma coisa que,
o que eu sinto, assim, é que, em geral, tá, e eu estou generalizando bastante aqui, mas as pessoas estão tão atribuladas e, assim, é lógico, a gente também entende o lado do cliente, né? Assim, também são pessoas que Sim, têm, cara, um sim. milhão de coisas para resolver, que são cobradas e que às vezes tem uma rotina muito louca também, sabe? E às vezes passam de briefings que você fala assim, cara, a sensação é, tipo, eu simplesmente fiz, sabe, pra falar que eu fiz, sabe, pra falar que eu passei pra frente. Eu preciso tirar, dar Eu um preciso check tirar. aqui. Exatamente, eu preciso mandar isso Uhum, aqui e pronto. muito. E a gente faz muito de sentar e puxar a pessoa para investigar o briefing. Algumas pessoas Legal. ficam meio chateadas, assim, ficam assim, não, mas como assim? Fala assim, cara, não, mas a gente precisa estar super alinhado para exatamente esse investimento que a gente está fazendo aqui nesse início vai ser o que vai te livrar de É, fazer inúmeras refações e reuniões depois que você não gostar do que a gente ia apresentar, sabe? Tipo, total. Total, importantíssimo. é, Tudo mas começa ali, né. sim, é surreal, né? Assim, eu acho que a gente está aí falando um pouco, eu acho que cabe bastante isso até ao assunto aqui, que é a gente tá passando por um momento em que a gente essas ferramentas de comunicação, né, que te alcançam em qualquer lugar, como e-mail, WhatsApp, Telegram, e Discord, e Slack, e seja o que for, faz com que as pessoas tenham uma postura que é uma coisa que eu reclamo muito aqui na agência, assim, e bato muito pé, que é tipo não ser a pessoa que simplesmente passa a mensagem para passar uma responsabilidade e falar que tirou da sua Uhum, frente, uhum, uhum. sabe? Porque é como se fosse assim, beleza, eu preciso resolver tal coisa. E resolver ah, é falar com fulano de tal que ela precisa fazer tal coisa, sabe? Não. Ou então, Exato. Não, e é isso, né, o problema, eu escuto algumas coisas, pra mim o problema não é a plataforma, não é o sim, WhatsApp. sim, Um bom uso do WhatsApp é facilitar a vida, né. exatamente. Agora a forma que se usa, a qualquer horário, do jeito que aí sim, não, mas eu acho que não é discutir a plataforma pra mim. Sim, e eu acho que vem muito isso exatamente de como que você está enxergando o seu papel ali, porque se você joga, né, uma mensagem, sei lá, às 10:30 da noite para uma pessoa para só falar, tá aqui a tarefa que você tem que fazer amanhã, porque você não quis se preocupar ou ficou com medo de esquecer, ou para falar que já enviou, tipo, cara, mas vem cá, é, para pensar um pouquinho assim, quais eram as opções que você tinha? Você podia agendar um e-mail, Uhum. sabe? Tipo assim, pode Perfeito, agendar. Agenda um perfeito. e-mail para 9 horas da manhã do dia seguinte, sabe? Tipo assim, coloca, se não tem gestor de tarefa, todo mundo tem que ter um, cara. Assim, coloca lá, eu Aham. subo uma tarefa aqui, Lozana, mandar mensagem para fulano de tal e coloco a mensagem dentro da tarefa. E ponto. Tipo assim, Perfeito. no dia seguinte eu vou estar lá, vou abrir, vou dar de cara com aquilo e falar, aí, verdade, tem que mandar mensagem para fulano de tal. E manda. Então, eu acho que o maior problema de todas as mensagens é que todo mundo podia se ajudar, gente. Só se todo mundo fizesse isso, ia ser tão mais legal, porque aí ninguém ia estar Melhorava, recebendo né. mensagem às 10:30 da noite para perguntar coisa que não faz o menor sentido, que eu não vou nem conseguir responder, porque eu tô longe do computador. 10 horas da noite eu já tô longe do computador, gente. Então, assim, Isso aí, eu não vou nem isso aí. conseguir responder. É muito louco. Mas, enfim, tá. Voltando aqui. Quem. Assim, você vinha gerando conteúdo pro YouTube, né? E que eu não sei, acho que pelo que eu vi lá tem um tempo que tá on hold. Sim. Mas, enfim, eu vejo que você publica nas redes sociais, especialmente no Instagram, você coloca algumas coisas e tudo mais. Como é que é a sua relação com redes sociais? Eu adoro produzir conteúdo. Eu Boa. gosto muito, assim, genuinamente é uma coisa que me dá prazer. Mas a vida de empreendedora e o tentar equilibrar todas as coisas da vida faz com que, muitas vezes, a produção de conteúdo deixe a desejar, assim, né. Então, pra mim é uma coisa muito orgânica. Eu não tenho hoje uma estrutura que me ajuda, não sou uma produtora de conteúdo exatamente. Uhum. Mas uma hora eu quero ser, uma hora tenho me preparado para isso, assim, para me dedicar mais à produção de conteúdo, até porque eu acho que existe um espaço para trazer um olhar diferente sobre empreendedorismo, assim, e eu gostaria de ocupar esse espaço. Boa. É, deixa eu te fazer mais uma pergunta a respeito disso, assim. Eu passei por um período também que eu tava criando mais conteúdo. Eu adoro podcast. Tipo, cara, isso aqui eu posso fazer o dia Sim, inteiro. Se deixar, cara, porra, eu posso ficar aqui 5 horas fazendo pergunta pra você, conversando, enfim. coisa boa. É, mas quando vai pra hora de fato ir para as redes sociais,
o que eu percebo é que aí já me gera uma ansiedade. Por exemplo, eu não fico neurótico com quantas pessoas estão ouvindo o podcast, mas por algum Sim. motivo eu fico neurótico com quantas pessoas curtiram, compartilharam ou comentaram um conteúdo. E aí, Uhum. isso me deixa bem ansioso. Então, assim, eu passei por um período em que eu fiz um plano, um ano de publicar alguma coisa todos os dias. E então, assim, Olha, eu não consegui todos os dias, mas assim, sei lá, fiz 280, sabe, tipo, publicações. É, e aí, depois eu fui em qualquer parando. rede? Em qualquer rede? Ou no Assim, era Instagram? tipo, eu preciso publicar em algum lugar, né? Tipo, alguma coisa. Tá. E normalmente era em formato de texto, mas assim, muitas vezes eu fazia vídeo quando não tinha tempo, né? Mas o mais rápido pra mim era texto, porque eu ia anotando coisas que aconteciam no dia a dia, fazia alguma Que coisa ali, legal. tipo, e aí ia publicando. Mas o que eu percebi é que começou, assim, enquanto eu usava a rede social por lazer, né, eu tinha pouquíssimas pessoas ali, então, assim, eram meus amigos, família e tudo mais, e era uma troca do meu dia a dia, né, assim, é aquela coisa tipo, tô só publicando aqui, postando minha vida perfeita, né, tipo, né. Mas depois que eu comecei a fazer isso profissionalmente, vamos colocar assim, Uhum, uhum. isso começou a me consumir muito, assim, especialmente essa energia. A parte da criação, para mim, era de menos, assim, para falar a verdade. Era o mais prazeroso, porque eu gosto. Eu gosto de escrever, eu Uhum. gosto de produzir e tudo mais. Mas na hora de lidar com a reação das pessoas, eu percebia que aquilo gerava uma ansiedade muito grande, assim. E aí eu queria entender, assim, se você sente isso também, né? Quando você vê, por exemplo, você fez uma publicação e falou assim, caraca, essa aqui vai bombar, e de repente... Pois então, eu acho que meu drama de de produzir conteúdo talvez não eu não tenho tanto dos likes e comentários ou coisa assim, talvez eu tenha um pouco da base de seguidores, eu acho Hum, que sim. Eu acredito muito que a gente não é o nosso trabalho, e uhum, por isso meu Instagram sempre trouxe coisas da minha vida pessoal. E toda vez que eu posto minha vida pessoal, eu perco seguidores, porque dificilmente alguém me segue pensando: "Ah, vou seguir a Greta para ver o que ela faz no final de semana". Vou seguir a uhum, Greta para ver como é que tá eixo, para falar de empreendedorismo e sei lá. Então toda vez que eu posto isso, eu perco. E já teve vezes, assim, que quando eu saí na Forbes eu ganhei muitos seguidores, uhum. e logo depois eu fiz um post que eu não estava nem aí, eu pulando na piscina, nem lembro o que que era, uma bobagem. E assim, eu perdi muitos seguidores. Caraca. Hã, e aquilo mexeu comigo, assim, de: "Cara, eu sou um estereótipo, eu sou a menina empreendedora under 30 da Forbes". Eu não sou isso. Então isso é uma coisa que mexe comigo. E eu tenho muito medo de virar aquela galera que é uma casca, assim, sabe, e que Uhum. me fez muito mal em algum momento, que me fez querer performar mais, querer porque eu olhava pra grama do vizinho, ela sempre mais verde, eu falava: "Meu Deus do céu, essa pessoa trabalha muito, ela é muito dedicada, dá tudo certo, eu também preciso fazer isso". Então, esse é muito mais o meu dilema de produção de conteúdo, que é dizer assim, como é que eu sou eu e passo uma mensagem para as pessoas que elas não precisam ser só o seu trabalho, Uhum. mas que isso, né, alcance cada vez mais gente. Então, eu sempre fico nisso, aí às vezes eu posto um negócio, eu: tô de férias, mas nossa, já faz horas que eu tô de férias e que eu não posso nada. Ah não, agora, parece que é só trabalho isso aqui". Então eu acho que esse equilíbrio é o que me gera ansiedade, o que me frustra, e que quando a gente trabalha com comunicação, e tu vai se identificar provavelmente, a gente sabe a fórmula de crescer uma base, a gente sabe a fórmula de eu sei o que tem que fazer. Sim, Meu, se eu quiser, eu vendo isso para todas as marcas. Se eu sim. quiser ter não sei quantos mil seguidores, se eu quiser eu sei o que tem que fazer. Tá, mas será que isso é a minha verdade? E é esse o dilema que eu entro. Assim, tá, vou patrocinar esse negócio aqui, tá, mas por que que eu tô fazendo isso? Sim. Então acho que hoje eu tenho muito esse pensamento e ele tá muito conectado com o que eu falei lá na primeira pergunta, assim, eu quero deixar um impacto positivo, né, de alguma forma. Então, assim, talvez entrar nas mesmas regras do game das redes sociais vai fazer eu ser só mais uma que, né, então eu tenho muito a ansiedade para mim tá muito mais nisso do que numa validação de um post talvez ou de um isso eu
só não gosto quando, poxa, pulei na piscina e perdi não sei quantos seguidores, sabe, aí eu me irrito. Não, cara, primeiro, obrigado por ter compartilhado, assim, acho que é, tem disso que você falou, me veio um texto que eu li esses dias, inclusive, que eu achei sensacional, que é o seguinte, um, falava sobre como, assim, a gente, né, assim, como seres humanos, né, como sapiens, e seres sociais, a gente a gente cria a nossa imagem por meio dos olhos dos outros, né? Uhum. Então, assim, você vai se tornando quem você é porque você tem a expectativa que a pessoa te veja de um jeito específico, Exato. certo? É. E e com as redes sociais, isso se tornou uma coisa maluca, né? Porque, beleza, até então, mesmo com, sei lá, com a internet, né, até então, você ainda tinha assim, um grupo de amigos, de pessoas que você buscava validação. E fosse de onde, pode ser do Uhum. trabalho, pode ser de qualquer lugar, mas assim, ainda assim, você tinha um grupo, né? E aí, quando você vai É. para a rede social, são, né, assim, pessoas infinitas que você pode ter, assim, dependendo de quantos seguidores você tiver e como você quiser, qual a sua ambição, isso vai exponencialmente crescendo. E aí ele dá no texto, essa pessoa, cara, eu perdi a porcaria do texto, eu queria ter salvo isso, mas enfim, nesse texto ele ia descrevendo um influenciador que era Uhum. criando conteúdo de veganismo e não deu Uhum. certo, não tinha gente ali seguindo, curtindo, nada disso. E aí um dia, por algum motivo, ele foi fazer uma coisa de comer tudo que publicasse, uma coisa assim, sabe, tipo assim, um desafio desses. E aí bombou e ele começou a fazer só isso. E ele parou de ser vegano, começou a comer de tudo. E ele ficou, tipo, cara, virou uma pessoa obesa, sabe? Que vive, ganha muito dinheiro, tá lá enorme, né? Super famoso por conta desses desafios. Mas que ele mudou a Uhum. identidade dele, sabe? Tipo, pelos olhos da validação que vinha das redes sociais. E quando você me fala, né, que você, tipo, quis manter o equilíbrio e que isso de vez em quando faz você, inclusive, perder seguidores, é, é uma coisa. É triste, né, de certa forma, assim, essa Uhum. constatação, mas, assim, pelo menos é importante. E aí, assim, né, eu tô falando isso muito como, sei lá, uma forma de te dar os parabéns por manter a sanidade, de não ter exatamente se curvado, sabe? Tipo, de ter simplesmente falado assim, ah, não, cara, eu sou essa pessoa aqui, eu vou manter, sabe? A imagem que as pessoas estão esperando de mim, que é a de uma empreendedora Forbes Under 30, desse jeito aqui, nesse molde aqui, que elas esperam que eu seja, sabe? Tipo. Sabe que eu uma vez eu gravei um vídeo pro canal que eu falava como eu cheguei no Under 30 Uhum, e que eu me inscrevi, eu paguei uma taxa e eu me mexi para sim. isso. E aí eu fiz isso porque foi natural para mim fazer, porque eu gostaria de ter ouvido isso de alguém. Uhum, Mas eu não me dei conta que não era o mais estratégico para mim como posicionamento, porque era muito melhor as pessoas acharem que, meu Deus, a Forbes chegou até mim, me convidou e foi incrível e tal. Se eu ficasse quieta, era isso que as pessoas iam pensar. sim. Só que hoje a quantidade de mensagens que eu recebo, até agora, de pessoas agradecendo por aquele vídeo e falando: "Eu também quero ser, me dá uma dica", ou com quem que eu falo, ou qualquer coisa assim, que taxa tu pagou que eu quero pagar também. Uhum, Isso é tão mais legal do que talvez ter uma percepção de: "Ai, foi lá, under 30", que, por mais que eu tenha menos seguidores, eu acho que isso não faz sentido perder, assim, sabe. sim, E eu acho que é um legado mais massa, assim, eu tenho mais orgulho disso. sim, Mas é um desafio, porque às vezes é mais fácil bancar, né, às vezes é mais fácil: eu vou aparecer sempre de terninho no meu Instagram e falar sim. palavras bonitas de empreendedorismo, sabe. Sim, eu acho que é um desafio, porque também as redes sociais, tem uma analogia que o esqueci o nome dele agora, o cara do Dilema das Redes, né, um dos criadores lá, esqueci o nome dele agora, enfim. É, Uhum, ele fala isso que as redes sociais elas podem ser usadas como ferramentas e elas são usadas e uhum, inclusive muita coisa legal veio, né, sabe, tipo de rede social, como vários movimentos que surgiram. Se você mapeia, por exemplo, como
as mulheres começaram a se sentir mais empoderadas, mais fortes, sabe? Tipo assim, por conta de Uhum, tantos exemplos uhum, que elas estão vendo, sabe? Por todo o com movimento do certeza. body positive. Enfim, cara, tem vários movimentos, assim, que são super importantes e que só aconteceram graças a essa descentralização, né, das pessoas que estão ali Total. falando e tudo mais. É, Agora, em compensação, a rede social, essa analogia que ele faz, que ele desconstrói, na verdade, não é uma ferramenta que nem um martelo, né? Que está ali Uhum. parada, tipo assim, quando você precisar, você pega e você usa aquilo como ferramenta. É uma ferramenta que ela também depende que você use ela de um jeito específico para que ela funcione. É, E aí, total. cada vez, né, ela precisa, e assim, a forma vai mudando, né? Assim, nunca é a mesma, Uhum. porque ela tem uma agenda própria, então você tem que ficar o tempo inteiro se adaptando às vontades, quase assim, né, do que a gente chama de um algoritmo ali, mas que na verdade são pessoas Sim, que configuram aquilo ali para conseguir maximizar também ali o que eles têm como objetivo. E isso vai fazendo com que a gente se torne ali quase que reféns, de certa forma. E aí eu também assim lutei muito com isso que você dividiu aqui, né, com o que você compartilhou, que é disso, assim, eu comecei a me ver me tornando um, sei lá, um personagem, sabe? é total! É, Sabe, tipo assim, exatamente. e emulando coisas que eu nem concordava às vezes, sabe? Tipo, e, É essa e fazendo uma sensação. coisa que eu acho que é o pior, acho, de tudo, aí o Nassim Taleb fala disso, né, no Arriscando a Própria Pele, que é eu falando, inclusive, de assuntos que às vezes eu nem dominava, sabe? Simplesmente porque estavam Total. em pauta, sabe? E porque aquilo ali, de repente, ia fazer com que o algoritmo me desse mais audiência, mais alcance, porque era um assunto que estava bombando, sabe? E assim, cara, se eu não tenho minha pele no jogo ali, sabe? Tipo, se eu não sei de fato, se eu não passei por nada daquilo ali, por que eu tô comentando, sabe? Tipo, que lugar de fala que eu tenho aqui, sabe, para me posicionar em relação a Aham. uma coisa que eu nem entendo muito bem, sabe, que eu li É aqui e tô louco, dando minha né? opinião, sabe? Então, me fez assim sair meio que quase que dar uma saída total das redes sociais. Hoje eu tô assim muito pouco, eu publico muito pouco, eu tô tentando me entender, assim, tô tentando encontrar um relacionamento saudável ainda com elas. Sim. Mas enquanto isso eu tô meio, beleza, eu tô me dando esse tempo e tô fazendo do jeito que dá, sabe, tipo assim, como eu consigo, do jeito que eu acho que vai funcionar por enquanto, mas ainda tentando encontrar uma forma de fazer funcionar também para que também eu coloque meus objetivos ali, de certa forma, É, né, assim, claro. porque E no isso é final das contas tem uma importante, agenda, né? exatamente, é, Não, total. Eu tô estruturando e devo voltar com mais força para as redes, em breve. Mas é isso, até eu entender como é que eu fazia para organizar tudo isso, eu estava um pouco eu estava mais incomodada, assim. sim. Agora eu acho que talvez eu tenha encontrado um caminho aí, um ponto de equilíbrio. Não, pô, assim, acho fantástico, inclusive, encontrar pessoas que estão nessa luta e é isso que dividem isso, sabe? Tipo, quando eu ouvi você falando sobre a sua trajetória ali pro Forbes Under 30, eu achei sensacional. Eu falei assim, caraca, tipo, olha que loucura. Sabe, tipo assim, ela me parece muito mais uma pessoa agora, sabe? Tipo, eu tô muito mais É, próximo. né. Assim, eu tô muito mais próximo, mas o problema é que as pessoas ficam esperando que as pessoas que elas admiram sejam deuses, sabe? Sim, Eu percebo que as pessoas têm essa necessidade, sabe? Tipo assim, e quando a pessoa mostra um lado humano dela, em vez de ela ficar se sentir melhor, porque, tipo, olha, eu também posso ser que nem ela, eu sou parecido, sabe? Tipo assim, então, o que você tá buscando, que é inspiração, é muito melhor, assim, que você tem inspiração de pessoas que são é. parecidas com você, sabe? Que você mostra que você tem também a capacidade de chegar lá, e as pessoas, na verdade, elas se frustram, sabe? Isso, pra mim, é muito, É louco. é É muito muito louco, louco. cara, assim, não faz É muito sentido. louco, Acho mas que é a gente tem que verdade. criar esse movimento, sabe? Tipo assim, começar a criar um Tem. movimento cara, de humanizar todo mundo, sabe? Tipo assim, empreendedores, cara, creators, creator é outro que eu acho uma loucura, assim. Eu nunca vou conseguir na minha vida fazer o que essas pessoas fazem, cara, de estar o tempo inteiro ali sendo validada, sabe? Por pessoas que às vezes estão ali só pra trollar caralho, enfim.
Não, é muito louco, tem coisas absurdas, de E que eles alugar acham que é jatinho pra fácil. tirar foto. Ainda fala assim, Não, pô, isso é fácil, pô, vou ser influenciador porque é moleza, vou ganhar dinheiro só postando coisinha. não, Caraca, é difícil para um cacete, meu irmão. Tem demais, que ter uma demais. força ali, cara, pra lidar com isso tudo, que é, enfim. Tá. A gente tá chegando aqui no finzinho do bate-papo, e aí tem algumas perguntas que eu gosto de fazer pro pessoal, assim, e que se eu não fizer algumas, inclusive, as pessoas depois vêm reclamar comigo. Então, não posso deixar. Vamos lá. E aí a primeira delas é como, assim, você falou já do livro do Let My People Go Surfing, acho que é esse o nome do livro, né? Em É, inglês. aham, em inglês é. É, mas eu queria saber se você. é, que outras referências, e aí, assim, de livros, de repente, que você leu para te ajudar na sua trajetória empreendedora, ou, assim, se você quiser compartilhar só livros que, cara, te impactaram muito, sabe? Tipo, um livro que, por exemplo, te impactou muito pessoalmente, enfim, divide aí algumas referências pra gente poder consumir também. Pois então, eu tem 2 coisas. Primeiro, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas de que fonte elas bebem, assim, sabe. E eu acho Uhum, que para mim a leitura sempre teve muito presente, porque eu sou uma jornalista de formação. Então o uhum, que eu tenho do empreendedorismo vem muito das leituras ao longo desse caminho, assim, então eu sempre li sim. muito, eu ficava curiosa com uma coisa, eu já ia ler. Então muitos livros, fizeram parte aí da minha formação como empreendedora. Alguns mais inspiradores, outros mais técnicos, né, e eu trouxe 2 enquanto a gente estava conversando. Tem um livro da Melinda Gates que eu gostei bastante também, que é nome, agora não. Tem aqui Ganhar Asas e Voar. É um livro, legal, o Satisfação Garantida que fala um pouco Do do Tony Tony lá do Shade, sei lá, não sei como é que fala, também a tem. gente tá mal dos sobrenomes, Tá bom. né, eu também não sei. Mas enfim, das Apos, que é muito Sim. legal. Claro que os do Harari foram livros que eu gostei muito, né, enfim, eu leio bastante e é Pô, difícil escolher. vou fazer uma pergunta que o Tim Ferriss costuma fazer. Você tem algum livro que você já deu mais de presente? Que eu dei mais de presente, a Indomável, que Indomável. é um livro que eu dei para amigas. Indomável. Livro de Foi um Glennon best-seller Doyle. do New York Times, Sobre o que é um é? livro fácil de ler. Conta um pouco da história dela, assim, e um pouco feminista, assim. É Uhum. um livro que foi muito legal para mim, é um livro fácil, é um livro que uma galera que eu dei de presente curtiu, então esse aí eu acho que é mais. Boa, vou Mas procurar. não é um livro, como é que eu vou te dizer? É um best-seller, é um livro fácil. Tá, boa, vou procurar. É, você tem alguma coisa que te gere mais ansiedade, assim, no dia a dia? O que costuma te gerar ansiedade quando você tem? Hum, boa pergunta. Minha própria ambição gera bastante ansiedade. Ambição no bom sentido. O Sim, que eu ainda quero conquistar me gera ansiedade. sim. E como que você costuma? Você tem atividades, eu sei que você faz exercício físico, né, por exemplo, mas Hum. que atividades que você pratica para tentar amenizar a ansiedade, especialmente quando ela está mais latente, assim, se você tá sentindo que tá ficando mais forte, o que você faz? O que você toma de atitude? Terapia, primeiro. Perfeito. Sim, eu pratico muito exercício físico, então eu pratico 5, 6 vezes por semana. Eu corro, eu nado, eu faço crossfit, eu pratico yoga. Então, o esporte para mim é a melhor coisa. E quando a minha psicóloga vê que eu tô ficando meio ansiosa, ela: "Praticou esporte?" Boa. Então acho que realmente é o melhor remédio para mim. Tento meditar, não com a frequência que eu gostaria, mas é uma coisa que acaba me auxiliando. E a rotina me ajuda muito. Eu sou uma pessoa de rotina, assim, eu Hum, preciso eu sou bom, falei, sou bailarina, né, eu fui bailarina há muito tempo, então a disciplina ela me organiza, assim, sabe. sim. E eu preciso de rotina. É, são
assunto interessante, porque eu acho que muita gente, quando a gente fala, né, a gente está tocando num assunto aqui que é meio complexo, porque a gente está falando de empreendedorismo de um ponto de vista de equilíbrio, né? E que normalmente Sim, a gente está falando de pessoas que vão falar de empreendedorismo de um ponto de vista de totalmente. Assim, tudo está pesando aqui para empreender e o é. resto é um pouquinho do que eu tenho de tempo. E isso pode, muitas vezes, eu percebo que isso às vezes é mal interpretado, no sentido de, a Uhum. pessoa que não quer trabalhar, que não quer, então o sonho não é tão grande, enfim, ou qualquer coisa assim. E que não tem nada, Nada a ver. absolutamente nada a ver, até porque, em geral, assim, uma pessoa que trabalha, se você pegar uma pessoa que trabalha, sei lá, 15, 16 horas por dia, você vai ver que muitas das vezes, assim, a maior parte do tempo ela não está trabalhando de fato, assim, Não. é só para falar que tá ali, é só para fazer figuração, enfim, e o tempo que se passa de fato produzindo ou trabalhando, às vezes é muito menor, e assim, a gente precisa de muito menos tempo do que a gente imagina, inclusive, é muito mais importante o que você faz do que como você faz, sabe, tipo, quantas horas você Uhum. aloca, é, mas, e aí, por conta dessa interpretação errada que as pessoas têm, elas tendem a imaginar que tipo, a gente está defendendo aqui uma vida indisciplinada. E que, cara, Não. não é longe disso. A questão é assim, se você quer ter uma vida equilibrada, acho que é mais importante ainda a disciplina, porque você precisa ter disciplina para as coisas da sua vida pessoal também. Sim. Se a gente não tem disciplina, o trabalho, especialmente hoje em dia, costuma invadir todo o resto, sabe? Então, cara, se você não se organiza para exatamente fazer exercício todos os dias, para fazer as coisas que você tem que fazer, que você sabe que são importantes e que vão, inclusive, te ajudar no trabalho, né, de certa forma, que você está bem, você mesmo faz com que você tenha, seja mais produtivo no trabalho, é, isso é muito importante. Então, assim, eu falo com o pessoal assim, lá da agência, tipo, cara, se você tem que fazer qualquer coisa, coloca na agenda, sabe? Tipo assim, inclusive de trabalho, às vezes, mesmo coisas bobas como, por exemplo, trabalho focado, né? Quando estou falando com uma pessoa do time, por exemplo, que é um designer, um redator, que às vezes está falando assim, não, porque isso aqui é muita coisa, muita mensagem, eu falo assim, cara, tira, já bota, bloqueia na agenda aí 3 horas, sei lá, para você simplesmente não Uhum. olhar nada, não fala com ninguém, sabe? Tipo, isso só produz. Porque faz total diferença, inclusive, no como você se sente ao longo daquele dia, especialmente para quem gosta de trabalhar com coisa de criatividade, faz uma diferença você ter esse tempo livre, né? Perfeito. Assim, quase que de interrupção. Então, isso, disciplina ela tem que fazer parte de praticamente tudo, assim, sabe? Tipo, até para os momentos de lazer, às vezes, sabe? Tipo, eu vou tirar aqui do meu dia. Cara, eu faço isso. O meu sócio, ele acessa a minha agenda, né? E aí, Sim. ele fica vendo as coisas assim, do tipo assim, às vezes eu tiro 2 horas no dia, ao longo do dia, para ler, sabe? Tipo, e Uhum. pronto. E tipo, para andar, sabe, na rua. Eu coloco na agenda, exatamente para ninguém marcar uma reunião naquele horário, sabe? Tipo assim, quem for Perfeito. tentar vai estar bloqueado. Então, assim, a disciplina ela é importante para todos os momentos, assim, inclusive para quem quer viver essa vida mais equilibrada que a gente está buscando. É, Perfeito. se você pudesse falar com a Greta de, sei lá, vamos colocar, você é muito nova, né? Vou botar 10 anos atrás, 15 você vai estar, sei lá, saindo da faculdade. Se você pudesse falar com a Greta de 10 anos atrás, o que você diria para ela ter mais calma? 10 anos atrás foi quando eu comecei a empreender, Boa. então acho que é um bom momento para conversar com a Greta. Sim. E eu acho que o que eu falaria é muito do que a gente falou hoje. Não te compara, não, as coisas vão ter o teu tempo. E também entende que o caminho é mais importante do que onde tu quer chegar, assim. Então, eu Hum, tive, ao longo desses 10 anos, 2 burnouts, então acho que daria para evitar isso daí. sim, totalmente. Não, acho que dois conselhos excelentes, porque acho que de tudo que a gente falou, e essa busca, no final das contas, é exatamente essa, né? Tipo, beleza, você tá trabalhando para quê, no final das contas? Né? E aí você Uhum, passa a maior uhum. parte do seu tempo trabalhando, né? Então, Sim. assim, cara, que pelo menos o trabalho seja legal, que você trabalhe com pessoas que você gosta, que você admira, e, né, que seja divertido, inclusive, e
e que tenha um objetivo específico, até porque assim, o trabalho em geral, o empreendedorismo é uma coisa meio arbitrária, né? A gente Uhum. coloca metas da nossa cabeça. Total, Até pra total. vida, né? Assim, pra tudo, na verdade. A gente fica colocando expectativas, assim, metas que assim, no final das contas, você não sabe exatamente por que você está colocando. Então, se você fica só focado no resultado, né, cara, a chance de você se frustrar é muito grande. E se você tem, cara, um Uhum. dia a dia agradável, trabalhando com pessoas legais, sabe, tipo assim, sem ter todas essas porcarias que a gente sabe que tem em trabalho de a gente mala reclamando ou sendo babaca com você, ou, Uhum. tipo, tendo todo tipo de assédio, enfim, cara, sua vida vai ser um inferno pra sempre, não vai ter jeito. Não vale a pena, sabe? Tipo, Exato. o Exatamente. trade-off não faz sentido, sabe? Tipo, Não, você tá não, trabalhando pra bancar sua vida, sabe? Tipo não assim, compensa. é a Uhum. vida que você tá fazendo, você vai ter tudo pra você ter qualidade de vida, não faz sentido você, tipo, abrir mão da Não. qualidade de vida em outro momento, na maior Total, parte do seu dia, sabe? Então, total. acho que faz total sentido. Greta, se as pessoas quiserem falar com você, te encontrar, qual é o melhor lugar? Greta Paz em todas as redes O nome é fácil de e achar, o né? nome é fácil. Sim, Boa. Eu isso vou aí. pedir pra galera fazer um Photoshop de você, vibe Woodstock aqui pra gente. Woodstock. Ai, até boa, já me Tá falaram. bom. Querida, brigadão pelo seu tempo, mais uma vez, foi um Eu que prazer. agradeço, adorei o papo, acho que a gente, quando a gente grava, assim, e o papo rende, a gente acaba aprendendo muito, então foi um momento super rico para mim também. Boa, maravilha. Depois a gente marca um round 2 para falar sobre vários outros assuntos aqui que ficaram em aberto da minha pauta. Boa, com certeza, só chamar. Maravilha. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.